Então, beleza, vamos começar aqui pela nossa montagem para a gente trabalhar com, hoje, os elementos analógicos. Então, vou puxar aqui um Arduino primeiro. Beleza. Puxamos aqui o Arduinozinho. Vamos puxar, como sempre, uma proto aqui, essa placa de ensaio pequena. Bacana. E a gente vai puxar também esse potenciômetro hoje. Esse carinha a gente ainda não brincou com ele, nós vamos brincar hoje. Esse potenciômetro aqui ele vai ser um tipo de resistor variável. A gente vai poder aqui na simulação definir qual que é o posicionamento mecânico dele, e isso vai influenciar a resposta desse cara. Então, esse aqui que a gente vai usar. E daí, para, digamos assim, desencargo de consciência, para a gente fazer alguns testes, a gente também vai puxar esse multímetro aqui. Beleza? O multímetro eu vou deixar aqui fora da protoboard mesmo, a gente vai utilizar ele para testar. Bacana? Então, puxamos esses carinhas aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou primeiro rotacionar esse cara. Para deixar ele assim, para ficar mais fácil da gente montar. Beleza? Daí, puxar 5 volts aqui, como a gente sempre faz. Deixar ele de vermelho. Beleza? Puxar o GND para cá, deixar ele preto. E daí, fazer o seguinte. Estão vendo que eles têm aqui 3 terminais. Beleza? Então, no terminal da ponta, eu vou puxar VCC, vou puxar os 5 volts. E no outro terminal da outra ponta, eu vou puxar o GND. Ele vai ficar assim. Um terminal de uma ponta ele fica com 5 volts, com nível lógico, entre aspas, alto. E o outro terminal ele vai ficar aqui com o GND, a nossa referência. Beleza? E daí esse terminal do meio aqui, o que a gente vai fazer? Ele vai ligar ele em algum desses pinos analógicos aqui. Esses analógicos ins aqui. Vou pegar e vou ligar ele no 3 mesmo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, bacana. Então aí já vem, digamos assim, uma diferença. Era o quê? Todas as outras atividades que a gente fez, a gente sempre estava usando esses pinos aqui de cima, certo? Esses pinos com essas numerações de 0 a 13. Agora a gente vai usar esses caras aqui de baixo, esses As alguma coisa. Qual que é a diferença desses caras daqui de cima para esses caras aqui de baixo? Esses pinos aqui de cima, eles são pinos digitais. Eles trabalham obrigatoriamente com um tipo de dado digital. Ou ele é 0, nível lógico baixo, ou ele é 1, nível lógico alto. Ele só tem essas duas possibilidades. E esses pinos daqui, esses pinos digitais, eles podem ser controlados tanto como entrada como saída. Aqui, esses pinos analógicos que a gente vai usar agora, eles são pinos que são obrigatoriamente pinos de entrada, eles não podem ser configurados para ser saída, eles só são pinos de entrada. Eles vão sempre trabalhar com elementos analógicos, que são, obviamente, diferentes dos elementos digitais. O que é um elemento analógico? Um elemento analógico, um sinal analógico, é um sinal que vai ter, entre aspas, infinitas possibilidades, certo? Um sinal digital, que é 0 e 1, ele tem apenas duas possibilidades, ou é 0 ou é 1. Um sinal analógico seria um sinal de tensão propriamente dito, né? Então, esse sinal ele pode variar de 0 até a tensão máxima dele. Eu vou ter infinitos pontos de tensão entre essa excursão. Beleza? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com elemento analógico agora.
Ah, mas por que que a gente tem que trabalhar com esse elemento analógico? Porque a maioria dos sensores que a gente tem quando a gente vai trabalhar, ou eles são sensores analógicos, propriamente ditos analógicos, por isso que a gente vai ver isso aqui, ou eles são sensores analógicos que têm comunicação serial. Eles vão usar algum protocolo de comunicação serial, que seria um protocolo de comunicação digital. Então, eles sempre convertem o sinal analógico para o sinal digital, beleza? Então, a nossa vida é analógica, o nosso mundo ao redor é analógico. Então, não faz sentido a gente trabalhar apenas com sensores digitais, beleza? Quando eu falo sensor, a gente sempre tem que pensar que a gente está lendo alguma grandeza do ambiente. Então, se eu pensar em temperatura, temperatura não é digital, temperatura é um sinal analógico, né? Varia de, por exemplo, aqui em Curitiba, -10 até 30 graus, eu tenho infinitos pontos entre essa variação. Ah, vou pegar a umidade. Umidade também não é digital, é analógico. Por quê? Ela varia de 0 a 100% e tem infinitos pontos nessa variação. Pegar a intensidade luminosa. Eu tenho um valor analógico, porque eu tenho infinitas possibilidades dentro da excursão. Beleza? Então, essa é a ideia de a gente fazer a utilização aqui de elementos analógicos para que a gente possa fazer uma leitura, entre aspas, mais fidedigna ali do nosso ambiente. Beleza? Aí, o que mais que a gente vai fazer aqui da montagem? Esse carinha aqui, esse displayzinho, que na verdade é um multímetro, é um elemento de, de medição, a gente vai fazer a ligação dele também. Valeu, Henrique. Tá certo. Aí. Então, esse multímetro aqui, o que a gente vai fazer? Vai ligar o negativo dele aqui, beleza? Junto com o negativo ali da nossa protoboard. Todos os negativos aqui interligados. Orgulho da ciência. E esse positivo aqui, a gente vai ligar aqui junto com o nosso sinal. Beleza? Só vou deixar de outra cor. Vou deixar ele de amarelo aqui. Beleza? Então, esse negativo aqui, esse elemento preto, a gente liga junto no GND. E o vermelho aqui, a gente vai ligar aqui, onde a gente vai, teoricamente, fazer a leitura do sinal aqui no A3. Então, eles estão em conjunto. Beleza? Então, essa é a montagem que a gente vai fazer aqui inicialmente. Bacana? O que a gente vai fazer agora? Vamos iniciar a nossa codificação. Beleza? Então, vou vir aqui para o código. A gente não quer blocos, a gente quer texto. Então, vamos continuar. Vou apagar tudo isso aqui. Então, beleza. Bacana. O que normalmente a gente fazia? A gente normalmente vinha aqui como primeira coisa e dava lá um pin mode para configurar o pin, beleza? Quando a gente vai trabalhar com esses pinos analógicos aqui de baixo, a gente não vai dar pin mode, beleza? Por quê? Porque eles não têm como ser configurados, eu não tenho dois modos diferentes. Então, toda vez que a gente for usar esses pinos aqui, a gente não precisa dar o pin mode, beleza? Então, esse pin mode é só para os pinos digitais. Então, teoricamente, aqui no setup a gente não precisaria fazer nada. Aqui, por uma questão só de organização, eu vou criar a variável, uma variável global aqui em cima, onde a gente vai atribuir o valor do pin, beleza? Eu vou chamar ele analog pin, beleza?
analog pin, e esse cara vai receber A3. Beleza? Então, estou falando aqui que o meu pino analógico está recebendo código que está colocado aqui na placa, que é o A3. Beleza? Então, vou ter essa recepção aqui, A3. E toda vez que eu quiser fazer a leitura dele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um analógico. Logic, ou no caso, analog, né? Read. Lembram lá que quando a gente queria fazer a leitura dos nossos pinos digitais, a gente usava um digital read. Quando a gente queria escrever, a gente usava um digital write. Aqui, como a gente vai querer ler, a princípio, um pino analógico, a gente vai usar o analog read. Vai usar a função de leitura analógica. E aqui, como é uma leitura, a gente só tem que passar um parâmetro, que é justamente o pino que a gente quer ler. Vou passar aqui o analog. Então, aqui eu estaria fazendo a leitura de um pino analógico. Beleza? Então, aqui com essa função analog read, a gente vai fazer a leitura de um pino analógico. Beleza? Então, estaria pronto aqui para a gente fazer a leitura analógica. Só isso. A gente define o pino e a gente faz a leitura do pino. Obviamente, se a gente rodar esse código, a gente não vai ver nada, né? Mas ele já funciona corretamente aqui para a gente. Ele já, teoricamente, está funcionando corretamente, mas a gente não consegue ver lufa nenhuma. Beleza? Então, para a gente trabalhar com a leitura analógica, seria apenas, entre aspas, né, a gente usar essa função. Ai, Prisada, como é que a gente vai fazer para ver alguma coisa? Vou parar aqui. Para a gente ver alguma coisa, a gente vai usar uma outra característica do Arduino, que vai ser comunicação serial. Beleza? E a gente vai fazer o seguinte. Aqui no setup, ele vai escrever assim, serial.begin. Vai dar um valor de 9.600. Já vou explicar certinho para vocês o que é essa serial, vou mostrar para vocês os valores dos analógicos ali, daí vai fazer mais sentido, beleza? Só estamos montando aqui a estrutura para daí a gente fazer uma análise mais profunda em cima disso. Então, vou aqui no setup colocar esse serial begin, 9.600. Beleza? Daí, o que eu vou fazer? Vou criar uma outra variável aqui, beleza? Chamada de valor. E vou fazer valor receber esse analog read. E daí embaixo aqui, eu vou fazer um serial com println do nosso valor. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Além de trabalhar com esse valor analógico, essa leitura analógica, a gente também está trabalhando com essa função serial. Beleza? Essa função serial ela vai servir para que a gente consiga ver esses valores analógicos aqui acontecendo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos inicializar aqui a nossa simulação. Beleza? Bacana. E a gente vai vir aqui embaixo e vai abrir essa função monitor serial. Quando a gente abrir essa função, vai aparecer aqui um conjunto de números. Beleza? Esses números eles estão rodando. Se a gente vier aqui e começar a mexer no nosso elemento,
nesse nosso potenciômetro, vejam que os valores eles vão sendo alterados aqui. Ó, conforme eu mexo, os valores eles são alterados. Olha que legal. Aqui a gente então consegue trabalhar com essa estrutura analógica ou essa variação de valores. Deixa eu puxar um pouco para cá, para a gente ver isso aqui, ó. Então, se eu coloco o meu potenciômetro num lado, veja que aqui ele está com 0 volts, então aqui no monitor está aparecendo 0. Se eu jogo ele todo para o outro lado, ele vai estar com 5 volts e aqui vai aparecer 1023. Se eu jogar esse cara aqui no meio, ele vai ter 2,5 volts e aqui vai estar com 511. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa nossa leitura analógica, ela está apresentando um valor digital. Ela não está apresentando o valor de tensão propriamente dito, mas ela está apresentando uma representação digital desse valor analógico, ok? Então, toda vez que a gente for fazer a utilização desse pino analógico aqui, o que na verdade a gente vai estar fazendo vai ser a conversão de um sinal totalmente analógico para um sinal digital que vai ter um maior número de bits, ou seja, não vai ser um único bit, ele vai ser um valor com vários conjuntos de bits. Beleza? Então, essa leitura analógica que a gente está testando agora, ela é uma forma de a gente conseguir representar esse valor infinito, ou teoricamente infinito, dentro do nosso controlador, que é finito. Beleza? Então, isso que vai ser a nossa leitura analógica. E esse serial aqui que a gente está usando, que a gente usou aqui, na verdade, foi justamente para que a gente conseguisse ver esses valores sendo colocados aqui nesse monitor serial. Deixa eu parar aqui rapidinho. Aumentar esse cara, inicializar de novo. Ah, Prisada, tá igual ali. Ó, agora eu mexo e nada mais acontece. Né? Por quê? Porque agora eu não tenho mais essa comunicação acontecendo. Então, esse analógico aqui serve para fazer a leitura do nosso sensor e o serial aqui, ele era para fazer a apresentação dos valores aqui na tela. Então, são duas coisas totalmente diferentes, beleza? Isso aqui seria uma comunicação entre o Arduino e o computador, para ele mostrar os dados. E esse aqui seria para a gente realmente fazer a leitura do nosso analógico. Ah, beleza. Bacana. Conseguimos, então, fazer o código extremamente simples, né? Fizemos a montagem, vimos aqui, mas ainda não entendemos meio que nada do que está acontecendo, né? Agora a gente tem que analisar isso aí para ver o que está acontecendo ali no nosso caso. Beleza? Então, vamos lá. Eu não vou entrar em detalhe na parte de circuito, isso aí vocês vão ver em projetos de sistemas digitais, esses conversores, tá? Só vou entrar na parte lógica de funcionamento dele, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos mudar de tela rapidão, vou trazer aqui para o Word. Então, o que a gente tem lá no caso? Vamos primeiro analisar ali o nosso analógico, beleza? Então, na verdade, o que a gente está fazendo ali é utilizando a função analógica para digital. Beleza? Então,
Isso que a gente está fazendo ali. Usando essa função analógica para digital, ou seja, a gente está usando um conversor AD. Agora não faz mais sentido. Está escrito ali. Beleza? Então, isso ali é um conversor AD. Ele converte um valor analógico de tensão para um valor digital. Quando a gente está falando de valor digital, a gente vai estar falando justamente de um valor com finitos possibilidades, beleza? Então, um valor analógico, ele tem infinitas possibilidades. Um valor digital tem finitas possibilidades. Beleza? Então, essa é basicamente a diferença entre um analógico e um digital, ok? O analógico vai ter possibilidades infinitas e o digital vai ter possibilidades finitas, beleza? Mas o que representa para a gente essa quantidade finita de possibilidades? No caso, vai ser a quantidade de bits que vamos trabalhar. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando num valor analógico, a gente está com possibilidades infinitas, porque a gente tem a possibilidade de falar que tem um número com infinitas casas decimais. E quando a gente está trabalhando com valor digital, a gente tem uma quantidade de bits que a gente pode trabalhar e vai ser justamente o que vai limitar a nossa possibilidade de trabalho. Beleza? Então, se a gente pega e fala que tem um único bit, esse um único bit, ele gera para a gente duas possibilidades, certo? Ou é 0, ou é 1, ok? Então, se eu tenho um único bit que eu posso trabalhar, eu só vou ter duas possibilidades. Quando eu aumento a quantidade de bits, por exemplo, 2 bits, eu já passo a ter 4 possibilidades. O que vai fazer com que eu tenha uma quantidade maior de valores. Vai ser 0, 1, 2 ou 3. Então, quando a gente está trabalhando com um digital, a gente está definindo uma quantidade máxima de valores que a gente pode trabalhar em função de uma quantidade de bits, beleza? Então, na verdade, o que a gente está fazendo com esse conversor analógico digital? A gente está pegando esse conversor e está transformando esse valor infinito em um valor finito, beleza? Então, a gente está tentando, digamos assim, encaixar um valor infinito dentro de um valor finito aqui dentro do nosso sistema, ok? Essa seria mais ou menos a ideia. Ah, mas como que vai funcionar esse, entre aspas, encaixe aí de valores que a gente vai acabar tendo? Vai ser assim. Esse sistema aqui, ele sempre vai ter que ter duas coisas, beleza? Ele vai ter que ter uma tensão máxima. Então, essa é uma característica que ele sempre vai ter que ter. E a outra característica é uma quantidade de bits, ok? A quantidade de bits de conversão. Essas duas características sempre vão ter que estar acessíveis para a gente. Então, essa tensão máxima aqui eu vou chamar de TM. Aqui, cadê?
tensão máxima, beleza? E essa quantidade de bits aqui, vou chamar de QB. Então, sempre tem que ter essas duas coisas. Com essas duas coisas, a gente vai achar um negócio que a gente chama de resolução, beleza? Como que a gente vai encontrar essa resolução? Para encontrar a resolução, a gente vai fazer, no caso, a nossa tensão máxima dividida pela quantidade de possibilidades que a gente tem. Tensão máxima dividido pela quantidade de possibilidades. Ah, mas a gente não tem essa QP aqui que você está falando, que é essa quantidade de possibilidades. A gente tem essa quantidade de bits, normalmente. Mas tudo bem, com a quantidade de bits, a gente encontra a quantidade de possibilidades. Então, se eu tivesse 1 bit, eu teria 2 possibilidades, 2 bits, 4 possibilidades, 3 bits, 8 possibilidades, assim sucessivamente. Beleza? Então, quando a gente fizer a tensão máxima divididos pela quantidade de bits, a gente vai encontrar, aqui no caso, a precisão. Beleza? Então, a gente vai encontrar a precisão do nosso sistema. Como que vai funcionar essa precisão? Vamos pegar e fazer um exemplo prático disso aqui. Então, vamos supor que a gente vai ter uma tensão máxima de 5 volts e vai ter uma quantidade de 2 bits. Beleza? Então, o que a gente teria que executar aqui no nosso cálculo? A gente teria que fazer 5 divididos pela quantidade de possibilidades de 2 bits, que seriam 4. Beleza? Então, aqui a gente teria que fazer 5 divididos por 4. 5 divididos por 4 vai ser igual a 1,25. Beleza? Então, o que a gente está falando aqui? Que a gente tem um valor em tensão sendo divididos por um valor adimensional, né? Então, aqui a gente teria tensão. Então, essa nossa precisão é de 1,25 volts. Tá? O que esse 1,25 volts quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a cada 1,25 volts de alteração de tensão na entrada analógica, eu vou ter uma alteração no meu valor digital. Beleza? Então, aqui a gente tem 4 possibilidades. Então, a gente está fazendo uma divisão dessas possibilidades e encaixando dentro dessa quantidade infinita de valores. Beleza? Então, seria mais ou menos assim. A ideia é que eu tenho 4 possibilidades. 0, 1, 2 e 3. E eu preciso encaixar esses 5 volts da tensão máxima dentro disso aqui. Então, a minha precisão vai ser de 1,25. Ou seja, se eu tiver um valor lá na entrada que varia de 0 volts até 1,25 volts, quer dizer que esses valores que estão aqui vão ser representados como sendo zero. Então, eu vou fazer um encaixe. Eu estou encaixando aquela minha quantidade infinita de valores dentro dessa primeira possibilidade. Depois, eu vou ter de 1,25 volts até 2,50 volts. Então, qualquer valor que esteja dentro dessa variação vai ser representado como 1 lá dentro do meu sistema. Depois de 2,50 volts até 3,75 volts. Então, qualquer coisa que tiver entre esses valores, o sistema coloca como sendo 2. E por último, 3,75 volts até os 5 volts. Então, qualquer coisa que tiver dentro desse valor se encaixa como sendo um 3. Beleza? Então, a gente está pegando aqui um sinal
que pode variar de 0 a 5 volts, com infinitos valores, e está dividindo ele em 4 partes, que são 4 partes iguais. Então, essa divisão de 4 partes está falando que essas infinitas possibilidades vão variar de 1,25 em 1,25. Então, qualquer coisa que eu tenha no meu sinal de entrada analógico, que seja de 0 a 1,25, vai fazer com que eu tenha, obrigatoriamente, o valor 0. Ou seja, eu estou encaixando aquele pedaço de sinal dentro dessa primeira possibilidade, que é o meu 0. Se eu tiver qualquer coisa entre 1,25 e 2,50, eu vou encaixar ele nesse pedaço da divisão. Se eu tiver qualquer coisa entre esse e esse, vou encaixar nesse pedaço da divisão. Qualquer coisa entre esse e esse, vou encaixar nesse pedaço da divisão. Então, seria como se eu pegasse um aglomerado de coisas e falasse que de tal a tal extremo eu vou classificar como sendo uma coisa, beleza? Então, vou pegar um exemplo bem idiota aqui. Vamos supor que eu fosse classificar coisas como barato, mais ou menos barato e caro, beleza? Então, estou tentando classificar lá preços em 3 categorias. Então, você vai limitar, você vai falar, putz, de graça até R$ 20 é barato. Então, qualquer coisa que esteja nesse range é barato. Então, se custar 1, 2, 3, 12, seria barato. Ah, vou considerar que entre 20 e R$ 40 é mais ou menos barato. Então, qualquer coisa que custe entre 20 e 40 vai ser mais ou menos barato. Não importa se vai custar 22, 25, 30. Para cima de 40 é caro. Beleza, então qualquer coisa que custe para cima de 40 é caro. Mas quantos produtos você pode comprar? Putz, infinitos produtos. Só que você está classificando ele dentro de 3 caixas que tem ali parâmetros de valor mínimo e valor máximo. Aqui a gente está tentando fazer a mesma coisa. A gente está pegando aqui um valor analógico que é infinito ou tem infinitas possibilidades, está dando uma limitação mínima, uma limitação máxima, e está falando que dentro dessas limitações, não importa qual seja o valor, eu vou considerar que ele está sendo 0. Então, estou considerando uma transformação. Estou pegando esse cara e falando, ó, qualquer coisa dentro desse range, eu vou transformar para 0. Qualquer coisa dentro desse range, vou transformar para 1, e assim sucessivamente. Então, no fim das contas, a gente fazer essa conversão analógica digital só vai fazer com que eu tenha esse encaixe dos valores analógicos dentro de porções de valores digitais. Beleza? Essa seria a ideia do nosso conversor analógico digital. Beleza? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Seria basicamente isso aqui, ó. Seria essa a ideia. O sinal em verde aqui é um sinal analógico. O sinal em vermelho seria o sinal digital respectivo. Então, a gente está transformando um sinal analógico com infinitas possibilidades em um sinal digital com possibilidades menores ou com uma precisão, entre aspas, menor. Essa é a ideia aqui de a gente fazer essas conversões. Fez sentido isso, galera? Não fez sentido nenhum? Tranquilo, não tranquilo? Fez, mas... Então, tá fazendo sentido, é bom. Então, bacana. Tá indo. Bacana. Tá. Então, legal. Só que daí tem um caso, né?
aqui eu fiz um exemplo com 2 bits. Com 2 bits vocês viram que fica meio ruim, né? Meio zoado. Eu teria uma perda de sinal muito grande. Então, o nosso Arduino lá, ele vai usar, pelo menos o Uno que a gente tem ali na simulação, ele vai trabalhar com 10 bits, beleza? Então, esse cara ali que a gente está usando, ele na verdade tem uma quantidade de 10 bits, beleza? Então, a minha tensão máxima é de 5 volts e eu tenho uma quantidade de bits de 10 bits, beleza? Então, vamos calcular a resolução real ali do nosso sistema, ok? Então, deixa eu pegar esse cara aqui. Na verdade, deixa eu só fazer isso aqui. 24. Ok? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Pegar a tensão máxima ali do nosso analógico e dividir pela quantidade de possibilidades que essa quantidade de bits me gera. Ok? Lembrando que quando a gente tem 10 bits, a gente tem 1024 possibilidades. Então, a gente está pegando esses infinitos valores que tem de 0 a 5 e está encaixando eles em 1024 caixas, ou 1024 possibilidades para a gente. Beleza? E aí a gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, 5 divididos por 1024 vai gerar para a gente ali um valor de aproximadamente 0,0048. Beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 0,0048 volts na entrada, eu tenho uma alteração digital, eu tenho um valor digital sendo alterado. Beleza? Então, seguindo aquela mesma lógica que a gente tinha anterior. Ele vai ser zero quando? Quando ele estiver entre 0,0000 volts até 0,0048 volts. Então, se a minha entrada tiver entre 0 e 4,8 milivolts, eu vou ter a transformação desse cara para zero. Então, vou falar, não, eu tenho essa faixa aqui é a faixa zero. Então, qualquer valor que esteja dentro dessa faixa vai ser transformado para um zero. Ok? Então, é isso que a gente está falando ali. Depois, o que a gente vai ter? Quando for 1, ele vai estar entre 0,0048 até 0,0096. Então, se ele estiver dentro dessa faixa aqui, ou seja, se eu estiver na faixa entre 4,8 mil e 9,6 milivolts, ele vai transformar esse valor, qualquer que seja dentro dessa faixa, em 1. E daí eu vou ter quantas faixas aqui no caso? Vou ter 1024 faixas, do 0 até lá o 1023. Beleza? Então, aqui seriam as divisões por faixa. Então, dentro desse range, dentro desta faixa, vou falar que é 0. Dentro dessa faixa, eu vou falar que é 1. E assim sucessivamente. Beleza? Então, isso aqui seria a precisão, ou seria o tamanho de cada faixa. Beleza? Percebam uma coisa, no fim das contas, que é o quê? Quanto maior a quantidade de bits, mais possibilidades eu vou ter, melhor fica a minha precisão. Porque quanto menor ela for, melhor. Então, quanto menor a precisão, melhor. Beleza? Ou quanto o valor for mais baixo, né? E aqui a gente está falando que a precisão está aumentando. Então, quanto mais baixo o valor,
melhor. Por que que isso acontece? Porque eu tenho uma excursão menor dentro de uma única faixa. Então, estou dando mais possibilidades. Então, em vez de eu ter 2, 3, 4, não, tem 1024 possibilidades. Então, eu consigo aproximar mais do real o meu valor. Beleza? Essa é a ideia. Quanto mais próximo do real isso aqui for, melhor. Então, se eu tivesse 12 bits, por exemplo, eu teria mais possibilidades. Mais possibilidades iam fazer com que eu tivesse uma precisão melhor. Então, quanto melhor a precisão, mais faixas eu tenho. Quanto mais faixas eu tenho, melhor eu consigo trabalhar aqui dentro. Beleza? Essa é a ideia. Vamos voltar ali agora para o nosso sistema aqui, para a gente dar uma olhada novamente nisso e ver se faz sentido agora, ou se faz um pouco mais sentido. Olá, dei o play aqui na nossa simulação e quando eu dei o play, a chave aqui ela já estava em alguma posição que fez com que o meu valor fosse 2,90 volts. Beleza? Então, 2,9 volts. Esse 2,9 volts aqui, ele está sendo transformado para um valor de 293 digital. Certo? Então, esse valor aqui de 2,90 volts está sendo transformado para esse 593, não 5,93, né? Esse 593. Ok? Então, isso aqui, esse valor analógico, está sendo transformado para esse valor digital. Se a gente movimentar a nossa chave, ele vai ter aqui, movimentei demais. Por exemplo, 200 milivolts, 0,2 volts. Isso é equivalente a 41. Então, esse valor está dentro da 42ª faixa. Então, esse cara aqui vale 41 dentro do nosso sistema. Toda vez que eu tiver 41 dentro do sistema, eu sei que eu vou ter um valor próximo de 200 milivolts. Então, é essa transformação que ele faz. Ele transforma isso aqui, infinito, nesses valores aqui, finitos. Beleza? Essa é a ideia. Daí, obviamente, agora, conforme eu for mexendo aqui, vai tendo a alteração do valor analógico, o que também altera o valor digital. Ah, mas para que a gente precisa saber disso, né? Porque um ponto muito importante é que quando a gente vai trabalhar no mundo real, no caso, né? Se a gente for realmente ali trabalhar com o sistema embarcado, trabalhar no mundo real, todas as grandezas que a gente tem na natureza, elas raramente são grandezas elétricas, né? Então, tipo, as nossas grandezas, elas não são elétricas, então eu vou precisar de um sensor, né? E esse sensor, ele raramente vai ser um sensor digital. Ele normalmente vai ser um sensor analógico, né? Então, eu preciso ter essa característica aqui, beleza? Então, ó, conversor AD transforma o sinal analógico contínuo amostrado. Ok? Então, eu tenho que ter essa característica para que eu possa justamente ler o ambiente. Lembram lá que um dos principais motivos, digamos assim, de a gente ter um sistema embarcado é para ler o ambiente, para ler as características do ambiente.
Então, se eu preciso ler o ambiente, eu preciso saber trabalhar com o ambiente, trabalhar com as grandezas que estão dentro dele. E todas as grandezas que estão dentro dele, ou a grande maioria das grandezas, são analógicas. Por isso que eu preciso ter aquela característica ali de trabalhar com um analógico digital, fazer aquela conversão. Aqui eu poderia pegar como, por exemplo, um sensor de temperatura, beleza? Acho que até tem sensor de temperatura aqui na simulação. O sensor de temperatura, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar com uma conversão, né, de um valor de temperatura para um sinal elétrico. Então, por exemplo, ele vai dar para a gente lá 2 volts. 2 volts vai querer dizer que ele está com uma temperatura de, por exemplo, 20 graus. Putz, como é que eu vou saber isso? Porque o sensor ele vai falar que ele tem uma alteração de 0,1 volt a cada 1 grau. Então, se eu tivesse como referência o zero, então, o zero de temperatura equivale a 0 volts. Se eu tiver 20 de temperatura, e ele tem uma alteração de 0,1 em 0,1, para ele responder esse 20, ele vai me dar 2 volts. Então, eu vou pegar um conversor analógico digital, vou ler um valor digital e vou falar, putz, esse valor é aproximadamente 2 volts. Eu vou saber que esse valor é aproximadamente 2 volts, digitalmente falando, é equivalente a 409, ou seja, putz, aquele sensor de temperatura que eu estou lendo está falando que eu tenho 20 graus. O que eu vou fazer? Ah, vou, sei lá, ligar o ventilador, se tiver 20 graus. Lembra aquele primeiro exemplo lá que a gente conversou lá de fazer o controle de temperatura da sala? Seria a partir disso aqui. Teria que ler o sensor analógico, teria que fazer essas conversões, teria que fazer esse encaixe de onde eu estou para fazer um processo de acionamento. Então, por exemplo, eu sei que acima de 2 volts eu quero acionar alguma coisa. Então, putz, eu não vou fazer, por exemplo, aqui no código um if valor maior que 2 volts. Não, vou fazer lá um if valor maior que 409. Por quê? Porque a conversão entre esse valor e esse valor, a conversão entre o analógico e o digital. Ok? Então, daria para fazer algo assim aqui. O que a gente poderia fazer aqui? Rapidão para a gente analisar. Vamos pegar e fazer aqui embaixo um if valor maior que 512. Beleza? Então, a gente viu aqui que a gente vai trabalhar com 10 bits, beleza? Então, 10 bits me dá 1024 possibilidades. Se a gente jogar 512 lá no nosso código, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar falando que a gente vai ter justamente a metade desses valores. Então, 512 é metade de 1024. Então, eu teria metade dessa tensão, 2,5 volts. Beleza? Então, se eu faço aqui no código um if do valor maior que 512, eu estou querendo verificar quando que o valor de tensão vai ser maior do que 2,5 volts. O que eu vou fazer aqui? Vou acender um LED, então, digital, write do 13, e o outro caso vai ser apagar isso. 13, low. Bacana. E a gente vem aqui em cima e dá um pinboard. Não precisa ligar nada porque o 13 é o LED da própria placa ali. Então, out. Fazer diferente. Int LED A13. LED.
LED. Se vocês quiserem depois trocar, dá para trocar. Então, bacana. É esse LEDzinho aqui da placa. Beleza? Então, vou inicializar. Então, veja só. A minha tensão está em 2 volts. Minha tensão estando em 2 volts, eu estou com 409. Conforme eu for mexendo aqui, minha tensão vai aumentando. E a partir do momento que a minha tensão for maior que 2,5 volts, esse meu LED vai acender. Por quê? Porque quando a tensão aqui for maior que 2,5 volts, quer dizer que o valor digital que a gente está lendo, esse valor aqui, ultrapassou os 512. Então, ó, se baixar de 512, LED vai desligar. Eu estou abaixo da tensão. Se eu jogar para cima, vou estar com a tensão acima da que eu quero, então o LED vai ligar. Porém, aqui a gente não está fazendo um if com a tensão própria. O que a gente está fazendo? A gente está correlacionando esse valor digital com esse valor analógico. É isso que esse AD faz essa correlação entre os valores. Beleza? Então, se eu for trabalhar com sensoriamento e tudo mais, eu teria que saber qual que é a resposta analógica desse sensoriamento para justamente vir aqui e analisar um valor de tensão e conseguir correlacionar esse valor de tensão com esse valor digital. Beleza? Ah, Prisiado, se a gente quiser, por exemplo, acionar o LED aqui quando tiver acima de 3,5 volt. Como que a gente faz para descobrir isso? Como que a gente faz para fazer isso? Aí a gente vai pegar e vai usar uma calculadora para fazer isso. Beleza? Vou abrir aqui a calculadora. Como que a gente faria esse processo? Ah, meu Deus. Aqui. Como que a gente faria isso? A gente faria assim. Ah, eu quero, por exemplo, 3,5 volts. Vou fazer 3,5 volts, que é o que a gente tem de valor, dividido pela nossa precisão. Vou pegar aqui a nossa precisão, que é de 0,048. Então, 0,0048. Eu arredondei o número, então talvez dê um pouquinho diferente, mas seria ali aproximadamente 729. Então, se a gente converter 3,5 volts, o valor analógico, usando essa precisão que a gente calculou aqui, a gente vai ter que esse valor vai ser aproximadamente 729. Beleza? Aqui no código, o que eu faria? Eu faria que esse valor tem que ser maior do que... Era mesmo? 729. 729. Se eu dar um play, teoricamente, agora o nosso LED ele só vai acender quando essa tensão aqui estiver acima de 3,5 volt. Ó, então, passou de 3,5 volt, acendeu. Se estiver abaixo de 3,5, ela vai apagar. Agora, esse valor que a gente está usando aqui em código, 729, seria equivalente a 3 volts e meio. Ah, mas o que significa esses 3 volts e meio? Vai depender do elemento que a gente está analisando. O exemplo que eu dei ali para vocês do sensor, 3 volts e meio seria equivalente a 35 graus. A cada 1 grau, o sensor me dá 0,1 de tensão. Então, 3 volts e meio seria equivalente a 35 graus para esse sensor. Ah, é todo sensor responde assim? Não. Por isso que eu comentei com vocês que, às vezes, não necessariamente vocês precisam se preocupar com como que o sensor vai responder. Vocês precisam se preocupar com essa característica lógica aqui de como fazer essa leitura. Beleza? Então, essa aqui seria a ideia da leitura analógica. Agora, vendo a parada funcionar aqui, com a explicação lá, fez um pouco mais sentido.
Sim. Beleza. Só o João tá vivo ainda. Prof, você não ligou o pino 13 em nenhum lugar, tem alguma diferença? Como assim? Você diz fisicamente aqui ou achou no código? Porque fisicamente, realmente, a gente não ligou nada. No código, a gente fez aqui o pin mode. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Que o pino 13 do Arduino, ele é interligado com esse LED. Então, seria uma ligação da placa, física da placa. A gente não precisaria, caso a gente quisesse usar esse LED aqui que está na placa, fazendo uma ligação. Então, a gente sempre vai usar esse pino 13 aqui para fazer isso. Então, se eu usasse, por exemplo, o 12 aqui no LED, daí sim eu teria que ligar aqui um LED aqui na nossa protoboard para ver funcionar. Só que daí aqui esse carinha 13 ele é interligado, então não precisaria. Isso mesmo, João. Se fosse com outro pino que não está interligado, teria que obrigatoriamente pôr o LED ali. Aqui o legal seria, por exemplo, é que a gente consegue colocar vários níveis aqui, né? Então daria para colocar, tipo, de 0 a 200 eu vou acender um LED, de 200 a 400 eu vou acender outro, de 400 a 600 outro. Você consegue fazer lá um sistema progressivo e coisa assim. Então é bem interessante essa leitura analógica. Mas vamos deixar os exercícios para daqui a pouco. Mais alguma pergunta aí, galera? Ou por enquanto tá aceitável? Ainda. Então, tá aceitável. Então, beleza. Estocando aqui mais um pouco, então. Então, beleza. Então, a gente viu aqui a parte do analógico, certo? Agora vamos ver em relação a esse serial aqui, e que a gente está fazendo. Beleza? Quer dizer, vocês já viram, né? É esse monitor aqui. Se eu tiro o serial daqui, nada mais acontece, né? Ele para de comunicar. Então, essa comunicação serial aqui, que a gente chama, é um formato de comunicação propriamente dito, né? É uma forma do Arduino enviar mensagens para outros dispositivos, beleza? Então, no caso aqui, seria um formato de comunicação que a gente chama de UART. UART ou serial. Na verdade, a comunicação UART é um tipo de comunicação serial, né? Então, o que essa comunicação serial é? Ela é uma comunicação que trabalha com dois fios, beleza? Então, esses dois fios, um é o TX e o outro é o RX, que a gente chama, beleza? O TX, ele é o que transmite informações e o RX é o que recebe informações, beleza? Então, na verdade, um sistema de comunicação serial é eu pegar dois Arduinos ou um Arduino e um computador e trocar mensagem entre eles, beleza? É a primeira vez que a gente está trocando essas mensagens. Então, toda vez que eu for fazer a utilização desse serial aqui, na verdade, a gente está inicializando uma forma de enviar e receber mensagens de um outro dispositivo, que aqui, no nosso caso, seria o computador, beleza? Justamente porque o Arduino ele é um sistema embarcado à parte, certo? Então, não consigo, digamos assim, apresentar valores nele. Eu consigo, óbvio, trabalhar com LED, caso eu coloque um display e mostrar alguma coisa no display, mas eu não consigo fazer um debug no Arduino, caso eu queira, né? Como a gente está acostumado a fazer em alto nível. Então, a forma de a gente fazer, às vezes, esse debug é justamente usando essa comunicação, que seria o quê? O Arduino pegar um dado, que aqui no nosso exemplo é essa variável valor,
e enviar ela para o computador. Então, se a gente estivesse trabalhando fisicamente, isso também iria funcionar esse serial monitor. Por quê? O Arduino ele ia pegar a informação que está nele, mandar pelo cabo USB que a gente tem e o computador ia receber esse dado e ia apresentar na tela. Beleza? Essa é a ideia de uma comunicação, conseguir transmitir dado de um lado para o outro. Obviamente que pode ser dois Arduino, pode ser um Arduino em um PC, um Arduino em outro tipo de elemento, eles só precisam ter esse cabo de conexão, beleza? No caso de um cabo USB, por que a gente chama ela de comunicação serial? Porque no caso de um USB, a gente tem 4 fios, certo? 2 fios de alimentação, que é o positivo e o negativo, 5 volts e o GND, e os outros 2 fios de dados, que é o D+, e o D-, ou TX e RX, né? Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente vai analisar? Ele tem 2 fios, um fio que só envia informação e um fio que só recebe informação, beleza? E essa variável que a gente está mandando, ela é uma variável que varia de 0 a 1023, certo? Então, no caso, eu não estou enviando um único bit pela comunicação. Eu estou enviando um conjunto de bits. Então, ela é uma comunicação serializada. Vai ser enviado o primeiro bit, vai ser dado um tempo, vai ser mandado o segundo bit, vai ser dado um tempo, vai ser mandado o terceiro bit, vai ser esperado um tempo, vai ser mandado o quarto bit, assim sucessivamente, até que ele complete todos os 8 bits. Beleza? Isso é serial por quê? Porque ele não está mandando todo mundo de uma única vez, porque ele não pode fazer isso. Ele não consegue mandar todos os bits de uma vez só. Ele manda um bit, quando o outro sistema receber esse um bit, daí ele envia o próximo, recebeu, envia o próximo, recebeu, envia o próximo. Então, ela é uma comunicação serial ou serializada, justamente porque ela está enviando um dado de 8 bits de forma sequencial. Então, ela não vai enviar esse dado de uma única vez, em 8 bits ao mesmo tempo. Ela vai mandar esses 8 bits de forma sequencializada. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui. Isso aqui seria a forma de comunicação de um sistema UART, um sistema serial, que é esse que a gente está usando ali no código, que é o serial begin. Então, o que ele tem? Ele vai ter ali os 8 bits de dados, normal, mas ele vai ter um bit de start e um bit de stop. Beleza? Então, na verdade, quando a gente vai fazer a comunicação de uma variável de 8 bits, o sistema ali está enviando 10 bits. Justamente é enviado um bit de start para o sistema entender que vai inicializar um processo de comunicação e é mandado um bit de stop para o sistema entender que aquele processo de comunicação terminou. Beleza? É como se fosse um oi aqui no start, vai a informação, terminou de gerar a informação, dá um tchau. Beleza? Então, eu tenho que ter essa caracterização de inicialização, envio de dados e finalização. Beleza? Então, isso aqui seria um datagrama de uma comunicação UART. Então, trabalho com start, trabalho com os dados, daí sim trabalho com o stop. Então, vejam que isso aqui é sequencial, não está indo tudo de uma vez. Primeiro vai um, depois vai o outro, depois vai o outro, depois vai o outro até chegar no último. Por isso que a gente chama de comunicação serial. Beleza? Então, essa comunicação aqui, como eu já falei para vocês, tem o TX e o RX, tem 2 fios para fazer a comunicação. E ela é uma comunicação que a gente chama de full duplex. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Arduino pode enviar para o PC e o PC pode enviar para o Arduino ao mesmo tempo. Eles têm a capacidade bidirecional de os dois enviarem informação
e ao mesmo tempo, beleza? Então, esse full aqui quer dizer que os dois conseguem se conversar e o duplex que é bidirecional, beleza? Eu poderia ter uma comunicação do tipo simplex. Uma comunicação do tipo simplex quer dizer que eu só consigo dar uma direção. Por exemplo, essa aula agora. Só eu estou falando com vocês. Vocês, teoricamente, não estão falando comigo. Vocês até podem falar, mas eu não escuto. Então, isso é uma comunicação simplex. Só tem uma direção, de mim para vocês. Se vocês pudessem falar aí também, essa comunicação seria uma comunicação duplex, beleza? Então, essa é a diferença de comunicação simplex para duplex. A simplex, ela só tem um direcionamento, e a duplex, ela tem um direcionamento bidirecional. Os dois lados conseguem se conversar, beleza? O full quer dizer que é ao mesmo tempo, né? Então, os dois conseguem mandar informação ao mesmo tempo. Eu tenho outro formato que é o F, que seria um por vez. Então, por exemplo, numa conversa do dia a dia, você não fala com a outra pessoa, né? Quer dizer, você consegue conversar com ela, mas você não fala ao mesmo tempo. Então, você sempre espera a outra pessoa parar de falar para daí você começar. É uma conversa duplex, bidirecional, porém, ela é half duplex, porque um está falando, beleza? Quando o um parou de falar, o segundo vai começar. Então, é uma forma de comunicação também bidirecional, só que não acontece ao mesmo tempo. Imagine, né, a gente falando ao mesmo tempo, todo mundo. Meu Deus, não seria viável de entender nenhuma informação. Então, essas comunicações, digamos assim, full duplex, elas não são usuais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso que às vezes pode parecer meio estranho de entender, né? Mas seria um sistema onde as duas informações podem ir ao mesmo tempo porque elas são trabalhadas em fios diferentes. Por isso que eu tenho o TX e o RX aqui. O TX é só para receber. Então, eu só recebo por um pino de TX. Eu só envio... desculpa, inverti. TX manda e o RX recebe. Então, eu só envio pelo TX e eu só recebo pelo RX. Então, eu tenho um pino para transmitir informação e eu tenho um pino para receber informação. Então, eu não tenho conflito. Eu posso ficar enviando por aqui e ficar escutando por aqui. Beleza? Essa é a ideia da comunicação UART. Ok? Então, montar esses datagramas ali de mensagem. E vocês vão olhar, beleza, ok, até faz sentido, a comunicação serve para enviar valores, mas o que diabo que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente colocou um serial ponto begin 9600? O begin até faz sentido. Putz, begin é começar. Então, estou falando aqui que eu estou configurando a comunicação serial. Mas por que esse 9600? Esse 9600 aqui é o que a gente chama de baud rate, ou seja, é a velocidade de comunicação. Então, essa velocidade de comunicação aqui, ela nada mais é do que quantos bits por segundo eu vou mandar. Ok? Então, esse 9600 aqui quer dizer que o sistema do Arduino está configurado para uma velocidade de 9.600 bits por segundo. Essa seria a maior velocidade que ele consegue transmitir. Então, o outro lado, que seria o meu computador, ele também teria que estar configurado para fazer a leitura de 9.600 bits por segundo. Tá? Aqui, quando eu falo bit, é bit mesmo, não é byte. Não é conjunto de 8 bits. É 9.600 bits. Beleza? Então, o que significa? Isso significa que, vamos abrir a calculadora aqui, que se eu tenho 9.600 bits por segundo, e a gente sabe que cada comunicação que eu vou enviar tem 10 bits,
Ah, por que 10 bits? Os 8 bits de dados, 1 bit de start e 1 bit de stop. Quer dizer que eu consigo enviar 960 dados no período de 1 segundo. Então, uma comunicação que aguenta 960 informações de 8 bits dentro de 1 segundo. Beleza? Então, esse 9600 é uma velocidade, o nosso baud rate. Beleza? Que vai definir justamente a velocidade de comunicação do sistema. Então, quanto maior for esse baud rate, mais informações eu posso mandar dentro do período de 1 segundo, certo? Só que daí, maior possibilidade de eu perder dado, né? Então, quanto maior é a velocidade, mais chance de eu perder dado, de eu ter interferência de sinal externo, interferência de sinal. Então, quanto menor a velocidade, menor a possibilidade de interferência ou de perda de dado. Só que, obviamente, eu estou enviando menos coisa de um sistema para outro. Esse 9600 aqui é o baud rate, ou seja, é uma relação de bits por segundo. Ok? Então, quando a gente vai inicializar aqui a nossa comunicação, sempre vai fazer serial.begin, para dizer que eu quero inicializar essa comunicação serial. Eu sempre tenho que passar aqui a velocidade da comunicação. Velocidade mais default é 9600. Beleza? Daí, o outro que a gente usou aqui é o serial.println. Então, print é a função de printar. No caso, eu printo na serial, ou seja, toda vez que a gente usar esse print aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pegando e passando como parâmetro o que a gente quer que seja comunicado. Então, é a forma de comunicar. Então, ele usa a função print como sendo a função que vai enviar o dado do Arduino para o outro sistema. Beleza? Não é um print propriamente dito, né, galera? Não é porque eu usei esse print que está aparecendo na tela. Ele tem a mesma ideia, justamente por uma questão de alto nível e facilidade, para que a gente entenda que, tipo, quando eu der o print, ele vai aparecer na tela. Mas a função, digamos assim, real dele é transmissão. Então, quando eu dou o print, ele transmite para o PC a informação, o PC pega essa informação e mostra na tela, beleza? Não é que o Arduino tem capacidade de printar alguma coisa na tela, beleza? Tem a capacidade de enviar a informação para o computador. Esse print LN aqui serve para que ele envie do Arduino para o PC. Daí aqui no caso eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso usar só o print ou print LN. O print LN, ele printa e pula a linha. O print normal, ele só printa. Daí vai ficar todos os valores um do lado do outro em sequência. Então, você não enxerga lufa nenhum. Por isso que eu usei o print LN, porque ele passa a informação, pula a linha. Passa a informação, pula a linha. Passa a informação e pula a linha. Na verdade, o que ele faz é, manda o dado, manda o barra N. Manda o dado, manda o barra N. Manda o dado, manda o barra N. Ele já faz isso de forma automatizada. E daí, o que a gente quer passar de parâmetro, a gente coloca aqui dentro da função, que é o que a gente quer que apareça aqui no nosso monitor serial. Beleza? Então, a ideia dele é ter essa possibilidade de apresentar valores na tela. Fez sentido? Não fez sentido nenhum aí, galera? Fez, beleza.
sim, fez. Bacana. Tá indo. Melhor Luiz, que toda hora responde tá indo. Eu acho que isso não é bom, mas tudo bem. Yep. Então, beleza. É um bot, prof, que ele fez. Quer dizer que tá entendível. Ah, entendi, Luiz. Ah, viu, Ash? Não, não é um bot. Você mentiu pra mim. Então, beleza. Ele programa bem. Ah, tá. Entendi. Tá. Beleza. É um bot com inteligência artificial. Só tem 3 frases. Ai, ai. Eu acho que tem mais, Piá, porque você deu bom dia lá já. Essa já é a 4ª frase já. Tua inteligência artificial, ela tá aprendendo sozinha já. Que medo, não? Beleza. Tá. Aqui, então, a gente viu como escrever. Essa frase inicial do quando ligo. Ah, entendi. Autobots. Boa. Dá para fazer umas paradas com IA dentro dos embarcados. Acho que é muito cabuloso por enquanto. Deixa para depois. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. A gente está escrevendo o valor, então a gente estaria enviando para o nosso PC esse valor, mas a gente também conseguiria receber esse valor do PC. Então vamos usar a mesma ideia de acender o LED aqui. Tá? Vamos fazer diferente aqui. Vou apagar isso aqui. Vou receber um valor, tá? Só para a gente fazer esse teste também. Como que a gente vai receber um valor do PC? Vou fazer aqui um if, beleza? Vou fazer um serial available, certo? E vou fazer se isso for maior que 0. Então, o que isso aqui quer dizer? Se eu faço um serial .available, eu estou perguntando se existe algum dado sendo transmitido para o Arduino. Então, se ele está recebendo algum dado. Então, se ele não está recebendo nenhum dado, quer dizer que esse cara vai ser a 0, esse serial available vai ser 0, então eu não vou receber nada. Beleza? Ou não estou recebendo nada, então não preciso entrar no if. Então, esse serial available ali é para facilitar a nossa vida em relação a verificar se eu estou recebendo alguma coisa ou não. E daí, quando eu receber alguma coisa mesmo, eu vou ter o serial.read. Beleza? Então, essa função serial.read vai ler o que eu estou recebendo. Então, para eu fazer a leitura do que eu estou recebendo, o ideal é sempre eu verificar se eu estou recebendo alguma coisa. E se eu estiver recebendo alguma coisa, aí sim eu faço a leitura. Por que isso? Porque se eu chamar essa função aqui serial read e ele não tem nada no available, ele vai ficar travado dentro dessa função até receber alguma coisa. Então, tipo, eu vou, digamos assim, perder tempo no meu código, vou fazer um código que não vai funcionar direito, né? Então, a gente sempre faz dessa forma aqui, de verificar se tem alguma coisa disponível. Se tiver algo disponível, aí sim a gente vai lá e faz a leitura. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, fazer esta leitura. Daí, o que eu vou fazer aqui, então? Vou criar uma outra variável aqui. Um char. Beleza? Char letra.
E eu vou fazer o letra receber esse serial read. Ok? If a letra for igual a L maiúsculo, eu vou acender o LED. Beleza? E else if se letra for igual a maiúsculo, eu vou apagar o LED. Digital não, né? Digital right. Ok? Então, vou fazer isso aqui. Recebi, verifiquei se eu estou recebendo alguma coisa. Se eu estiver recebendo alguma coisa, vou pegar isso, jogar dentro de uma variável e vou verificar essa variável aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu fiz aqui. Ah, escrevi errado. Né? Right. Aí, agora beleza. Bacana. Então, como que a gente vai testar isso? Né? Pelo monitor serial que a gente tem ali. Beleza? Então, vou vir aqui, abrir o monitor serial. Mostrando os valores ali para a gente. Invertido, mas tudo bem. Daí, aqui embaixo, no monitor serial, a gente consegue enviar informações. Então, aqui a gente recebe e aqui a gente consegue enviar. Eu escrevo a informação e dou um Enter. Ó, escrevi um L maiúsculo, acendeu o LED. Vou escrever um A maiúsculo, vou dar um Enter, apagou o meu LED. Então, se eu escrever qualquer outra coisa aqui, não faz nada. Então, posso enviar um L maiúsculo para acender o LED, posso enviar um A maiúsculo para apagar o LED. Então, dessa forma ali, ele consegue receber valores. Então, consigo fazer uma comunicação, consigo fazer com que ele envie valor do PC para o Arduino, consigo que o Arduino envie valor dele para o PC. Então, é uma forma de comunicação realmente, né? Daí aqui eu estaria criando, digamos assim, um protocolo, né? Toda vez que eu recebo um L maiúsculo, eu vou fazer tal coisa. Toda vez que eu recebo um A maiúsculo, eu vou fazer outra coisa. Então, eu consigo receber as informações de outros dispositivos e gerar ações em cima disso. Beleza? Então, serial print serve para eu escrever do Arduino para o outro dispositivo. E o serial read serve para eu ler do outro dispositivo para o Arduino. Essa é a ideia. A gente consegue fazer um monte de coisa aqui já. Um monte de coisa interessante, digamos assim. Beleza aí, galera? Ou não beleza? Tranquilão ou não tranquilão? O bot do Luiz vai falar que tá tranquilo? Ah, não, agora tá todo mundo tá mandando um tá indo. Ai, meu Deus. O Luiz invadiu todo mundo, todas as contas. Colocou o bot dele em todas as contas. Não, o João não foi o bot do Luiz. Tem um negócio errado ali. Ai, que medo, cara.
Ah, foi a culpa do Luiz que programou errado. Faz sentido agora. Muito burro. Ai, gurizada. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não? Certeza. Certeza. Agora a galera só vai mandar um tá indo, não vai mandar mais nada. Ai, Jesus. Então tá bom. Deixa eu parar de gravar aqui. Cadê a gravação?